não pude te ver. Digo, não, está entendido. Fique lá na paz do Senhor e oração, né? Não fui porque a gente não pode tentar a Deus nem ser bobo da corte, né? Tem que ser inteligente, meus irmãos. Mas todos estão restaurados. Meus irmãos, dentro dessas minhas palavras, esse salmo aqui, ele é um salmo de louvor a Deus. É muito fácil. Esse salmo aqui foi um salmo de Davi, segundo essa minha Bíblia da minha vovozinha, né, Rita Maria da Silva, diz que é um salmo de Davi. E Davi, ele é um adorador, né? Davi é o salmista que escreveu mais salmos em todos os 150 salmos. É ele que é um autor de grande peso, né? Dos salmos. Esse salmo aqui é um salmo de louvor. A versão NVT, que é de David Efraim, meu filho querido, amado, presente de Deus, diz que todo o meu ser, quando diz bendize, ó minha alma, ao Senhor, a palavra alma é todo o ser, toda a minha particularidade interna e externa, toda a minha parte material, corpo, e toda a minha parte imaterial, espírito. É interessante, meus irmãos, ele está convidando toda a sua parte interna e externa para bendizer o Senhor. Isso é muito lindo, irmãos. Ele está fazendo um convite para a sua alma, para todo o seu ser, incluindo seus cabelos, suas células, né? Que coisa linda, né? Então, nessa canção, meus irmãos, ele fala dos benefícios que Deus lhe fez pessoalmente e os benefícios que ele faz para outros também. Este salmo, meus irmãos, ele nos revela as coisas que Deus fez, as coisas que Deus faz e as coisas que Deus não fará e as coisas que Deus não fez. Deu para entender? As coisas que Deus fez pessoalmente a Davi, as coisas que Deus não fará e as coisas que Deus não fez. Este salmo, ele resume o que Deus é e o que Deus faz e o que Deus não fez. Eu mergulhei em todos os versículos, né? E deu para trazer essa visão geral do salmo. Eu nunca estudei com tanto detalhes esse salmo. Eu li versículo por versículo, bem devagar, marcando, pontuando. E nós podemos resumir esse salmo, é um salmo de louvor por aquilo que Deus fez pessoalmente a Davi, aquilo que Deus não fará, e aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é e o que Deus faz, que Deus não fará e o que Deus não fez. Quando você lê esse salmo bem com calma, detalhando, meditando, você pode perceber isso que eu estou falando. Então, meus irmãos, vamos lá para a primeira parte. Davi, ele está convidando todo o seu ser. Lembre, a alma é todo o seu ser. Já expliquei. Bendiz a minha alma, o Senhor. Ou seja, todo o meu ser louve ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Toda a minha alma e tudo que há em mim é a mesma coisa. Né? Os judeus têm essa questão da poesia. As músicas são poesias. Né? E a poesia tem uma questão chamada de sinônimo. O que é isso? Ele fala alma em cima e fala tudo que é em mim na parte segunda parte do versículo 1. Quando ele diz, ó minha alma é todo o meu ser. Quando ele diz assim, tudo que é em mim é alma e todo o meu ser.
Então, a poesia tem essa questão. Lembra que Maria cantou assim: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador? É uma poesia que Maria era judia, né? E era poeta também. Né? Ela usou mesmo o recurso das canções. Então, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria está dizendo que alma e espírito é a mesma coisa. E todo judeu cria assim. Meus irmãos, na sua grandiosa maioria. Então, Davi, no versículo 2, ele repete 2 vezes: bendiz a minha alma ao Senhor. Outra vez ele convida o seu ser, toda a sua alma, a louvar o Senhor. E agora ele acrescenta mais uma coisa: não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele traz esse detalhe: convida todo o seu ser para louvar o Senhor. E agora diz assim: não esqueça todo o meu ser de nenhum dos benefícios que Deus te fez. Que maravilha, hein, Carlos? Passa um filme assim, a alma passa um filme e lembra de todos os benefícios. Meus irmãos, quantos anos você tem? A minha idade você sabe que eu falo demais aqui, né? Quantos benefícios que Papai do Céu já me fez durante 50 anos. Meus irmãos, sua alma é grata ao Senhor? Já convidou a sua alma para dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, lembra de todos os benefícios que o Senhor me fez? E agora, meus irmãos, ele fala exatamente o que Deus fez pessoalmente a ele. Versículo número 3, já acompanhe comigo. Vamos agora eu falei de forma geral, agora vamos pegar a parte específica para você sair daqui mais alimentado, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, como eu fui. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. É o primeiro benefício que ele fala. Meus irmãos, a palavra iniquidade, a Bíblia Vida Nova, né, da equipe, junto com o Dr. Russell Shedd, ele traz a palavra hebraica de iniquidade com o sentido de ir além dos limites fixados por Deus e rebelar-se contra a sua autoridade. Isso é iniquidade. E além dos limites fixados por Deus e se rebelar contra a sua autoridade. Onde começou isso, irmão? No jardim. É a catástrofe de todo o universo, de toda a terra. Todo o universo dos homens começou no jardim. Você sabe a história. Adão e a sua esposa cometeram iniquidade. Eles foram além dos limites fixados por Deus e se rebelaram contra a sua autoridade. Deus disse: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso é iniquidade. Iniquidade, meus irmãos, é a irmã gêmea do pecado. Irmãos, eu fui pescar sozinho. Depois fui pescar com David. Irmãos, quando eu coloquei o anzol, que peguei o peixe, que vi o peixe cravado no anzol, e eu disse: eu botei uma isca. Eu estava pescando e Deus falando no meu coração. A visão que tem um peixe, ele vê um pedaço de camarão, gostoso, apetitoso, delicioso, e ele vai lá e tem peixe que engole o anzol todo. Fácil de pecar, fácil de pescar. Mas o que acontece depois? O anzol está cravado, o sangue sai, e ele fica à mercê do pescador. E se o pescador prosseguir, assa o peixe, come. Isso é a consequência. Irmãos, Deus falou comigo pescando. Pecado é isso. Apetitoso. Se o pecado fosse algo desapetitoso, não atraía. As palavras de Satanás no jardim foram apetitosas. Ele disse assim: vocês vão ser igual a Deus. Lembra? As palavras de Satanás para Jesus no deserto foi assim: já que tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
salta daqui abaixo, porque está escrito que os teus anjos dará ordem, Deus dará ordem ao teu respeito e os anjos vai te livrar. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois disse, vai-te, Satanás. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Porque o diabo disse assim, antes, olha, eu dou tudo o sistema mundano para você, se você se prostrar e me adorar. Veja que coisas apetitosas, não? Ser como Deus, usar o poder que tem, transformar, ter os reinos do mundo todo, o sistema podre do mundo, os prazeres, etc e tal, inclui também riquezas, sem Deus, sem temor, ok? Riqueza sem Deus, sem temor, com amor ou dinheiro, não confunda. Entendido? Mamon, Deus da riqueza. Quem ama a riqueza não pode amar a Deus, não pode servir a Deus. Ou serve a riqueza ou serve a Deus. Quem é escravo da riqueza ou serve a Deus ou serve a riqueza. Não tem como ser escravo da riqueza e ser servo de Deus ao mesmo tempo. Qual foi a outra proposta? Salta daqui que os anjos vão te livrar. Irmãos, a palavra no Salmo 32, é lá que a Bíblia Vida Nova comenta. A palavra perdoado, sabe o que significa perdoado? Levar embora. Quando Deus nos perdoa, Ele faz ir embora o pecado. Quando Deus nos perdoa, Ele faz ir embora a culpa. Confessou? De coração? Se arrependeu? Largou o pecado? Deus faz levar embora. Davi, no Salmo 32, o mesmo Davi disse assim, feliz é o homem cujo Deus não considera mais seu pecado. Nós não somos perdoados porque merecemos. Nós somos perdoados por causa do preço do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que certo escritor disse, a cruz é o preço do meu perdão. A cruz é o preço do meu perdão. 1 Pedro 2,24, mesmo música que diz. 1 de Pedro 2,24. Levando ele, quem é ele? Quem é ele? Jesus. Levando ele mesmo em seu corpo. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ele levou embora nossos pecados. O pecado original ele levou embora. E quando falhamos na caminhada cristã, quando confessamos, nos arrependemos, choramos, recorremos à misericórdia do Senhor, o sangue de Cristo, pois João disse, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O provérbio diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Levando ele mesmo em nosso corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para que, escute, para que, mortos aos pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Pedro está falando, Isaías 53, versículo 5.
como todo bom judeu, como todo bom pregador, judeu, especialmente Pedro, conhecia muito a Bíblia do Velho Testamento. E Paulo muito mais intensamente. Pedro fala, Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Transgressões e iniquidade é a mesma coisa. O que é iniquidade? E além dos limites fixados por Deus, se rebelar contra a sua autoridade. O que é perdoado, Carlos? Levar embora. Mortos para o pecado é a proposta. Para a escravidão do pecado. Responda para você mesmo, não fala para mim. Você tem certeza que nasceu de novo? Então você está morto para a escravidão do pecado. O alvo, eu sei que impecabilidade não, mas eu fui para uma palestra uma abençoada. Oh, Jesus, maravilhoso. Estava lá de uma pessoa, aproveitei e paguei, sabe quanto? R$38. Pensa num precinho. Paguei 38. Pastor Luciano Subirá, lá no Espaço Gospel, eu paguei R$38, ganhei o livro Graça Transformadora, ganhei outro livro e um curso. Foi caro demais, não foi não? Eu digo, eu vou perder essa? Graça Transformadora. 400 e tantas páginas. Eu vou ler esse livro. Vou comer todinho. Eu vou comer e depois eu repasso para vocês, tá bom? O pastor não tem que alimentar as ovelhas, diga pela graça, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. Eu sou o que sou. Meus irmãos, eu fui muito abençoado. Pastor Luciano Subirá. Não é? Luciano Subirá. Você vai subir também? É só brincadeirinha com o nome dele. Uma bênção. A graça de Deus nos capacita a pecar menos. Mas, quando pecarmos, recorremos a ela, debaixo do sangue de Jesus. João disse, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado à direita de Deus, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, tem um versículo lá em Romanos que diz assim: não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Mortos para a prática continuada do pecado. Tem lá em Romanos alguns irmãos novos convertidos dizendo assim, Paulo faz uma pergunta assim, nós vamos continuar pecando para que a graça abunde? Já leu isso? Aí ele disse, claro que não. Que tem irmão que estava querendo ficar acostumado no pecado. E já outros que diziam que as pessoas são impecáveis. Aí João escreve, quem disser que não peca é mentiroso, mas quem vive na prática escravizatória, sem sair do pecado, sem largar o pecado, escuta, vou dizer, eu estava meditando, Deus falou para mim, e eu quero compartilhar com vocês. Aquele que não consegue nunca sair do pecado, então não foi liberto ainda. Se alguém falar assim, eu estou num pecado que eu não posso sair, não tenho condição de sair, é impossível sair, eu faço de tudo, mas não saio dele. Devia se humilhar, pedir misericórdia e dizer assim, Espírito Santo, me regenera. Todos nós pecamos, amém, meus irmãos. Tem que dizer amém, né? A gente tem que dizer um amém assim, infelizmente, né? Não é? Sim. Amém, infelizmente. O Espírito Santo está em nós, todos nós pecadores, mas o Espírito Santo nos libertou. A gente não pode ficar assim, estou preso no pecado, nesse pecado ficar, não consigo sair. Então, meus irmãos, a libertação ainda não houve. E quando a gente peca, a gente sente a tristeza danada. Sabe uma das coisas bem simplórias
sobre a questão do novo nascimento, quando você peca, você diz, ô Jesus, que tristeza, a comunhão cortada, tem que descer o pó e pedir misericórdia e confessar. Eu já falei sobre isso. Meus irmãos, como é bom ler a palavra, como é bom amar a palavra, como é bom meditar na palavra. Olha para o seu irmão, fala assim, por favor, ame a palavra, leia a palavra, ore a palavra, leia a palavra, ame a palavra, escute a palavra, atente para a palavra. Meus irmãos, avivamento, meus irmãos, todo dia leia a palavra, medita na palavra, a igreja é avivada com a palavra. Eu sou liberto, eu sou santificado, eu sou impactado, eu sou repreendido, eu sou consertado, eu sou lapiado, eu sou afrontado, tocado, lavado pela palavra, irmãos. Tudo que o diabo quer é que você não lê a palavra, que eu não lê a palavra e nem ore, porque a oração somada com a palavra, a gente sente o impacto do Espírito Santo. Quer graça? Lê a palavra todo dia. Tem um livro de Henry Allen, que ele escreveu um livro com o título Espaço para Deus. Eu já falei isso aqui. E eu falo para mim todo dia. Espaço para Deus. Quando você acordar amanhã, que você acorde, diga bem. Escorregue da cama, da rede onde você dorme, sei lá onde você dorme, escorregue já assim, bom dia, Senhor. Depois você fala assim, eu vou ler um pouco da tua palavra. Meus irmãos, Davi diz assim, ele perdoa todas as tuas iniquidades. Veja que ele está falando para a alma dele. É uma experiência pessoal. Vamos acompanhar comigo. Versículo 3. E sare todas as tuas enfermidades. Saúde. Que experiência tremenda Davi teve de Deus curar todas as suas doenças. Quem redime a tua vida da perdição? Sabe o que é isso, meus irmãos? Te livra da morte. Irmãos, olha bem, quando eu falo te livra da morte, é no aspecto de morrer antecipado. Olha para mim. Às vezes circunstâncias, às vezes a ânsia, como que Satanás pudesse, olha o que eu estou falando, como que Satanás pudesse acelerar o processo da nossa morte. Lembra que ele disse assim, lá no livro de Lucas, Jesus falou assim, Satanás pediu para te peneirar como o trigo, Pedro. O que é isso, irmãos? Não foi nem matar, foi fazer Pedro uma farinha picada. Deu para entender ou estou complicado não? Partir Pedro em pedacinho, melhorou agora? Ele não queria matar Pedro. Ele queria estraçalhar em pedaços. Diga assim, como que ele pudesse. Diga assim, como que ele pudesse. João disse, o maligno, nós somos de Deus, e o maligno não nos toca. Nós somos de Deus, e o maligno não nos toca. Na original é, o maligno não nos fere. O diabo não bota doença em nós. Pastor e Jó? Jó é antes do Redentor. Lembra que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó está clamando por Jesus. E Jesus veio, chegou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E disse para você, o diabo não toca em você porque você é meu. Morte antecipada de circunstâncias, de diabo, de qualquer coisa, de doença. Não, você só morre no dia. Mas não tenta o Senhor porque pode sofrer as consequências. Diga assim, estou mais tranquilo. Se você quiser dizer, eu estou mais tranquilo. Ou nunca lestes que está escrito assim,
Todos os nossos dias estão contados no seu livro. Olha para mim. Todos os nossos dias estão contados no seu livro. Ninguém acrescenta. Ninguém diminui. Satanás, nem os demônios. Ninguém, nem anjo. Ninguém diminui. Nem ninguém acrescenta. Durma em paz. Da cávia andarás. Durma em paz. Você já passou uma doença que pensou que ia morrer? Eu já. Se hoje eu vou. Será que é hoje o último número do livro de pai? Irmãos, quanto nós perdemos por não conhecer a Bíblia. Quanta fraqueza a gente tem por não conhecer a Bíblia, não tomar posse e reler. Deus sara as tuas enfermidades. Deus livra da morte antecipada. E coroa de benignidade e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade e a minha alma se renova como a águia. O tempo não dá, que eu vou terminar na hora certa, para falar o que é uma águia imperial renovada. Disse, irmãos, depois desses benefícios, sabe o que Davi disse? A consequência para a alma é uma alma renovada. Perdão da iniquidade. Saúde física, livramento de morte, benignidade e misericórdia. Boca enche de bens a sua vida. A alma ficou restaurada. A interioridade de Davi ficou restaurada. Quando ele fala alma, é todo o seu ser. Tem um versículo de Tessalonicenses que diz assim, me chamou a atenção na versão NVT, diz assim: Deus fortaleça os vossos corações. Eu digo, coração forte, hein? Irmãos, os embates da vida. Cada um aqui tem sua luta, seu combate, suas aflições, seu combate que você passou. Você está aqui, não é? Você sabe o seu combate, eu sei o meu combate. E você sabe alguns combates meus que eu vou falando, amigo. Vocês conhecem um pouco da minha vida, não é? E não foi fácil estar aqui. Não é? Na minha história, eu falei assim, por que minha avó orou por mim? Olha que fraqueza, que coração fraco. Estava ruim. Quando eu apaguei no hospital, a minha avó disse, se esse menino for para o Senhor, que ele viva. Se for para ir servir o mundo, pode levar agora meu neto. E venha corajosa a entender. Eu estou aqui. Lavado pelo sangue de Jesus. Mas quando eu estava ainda numa dificuldade almática, grande, né? Está aqui 2 psicanalistas, né? Eu disse, não era para a senhora ter orado não, minha avó, era para a senhora ter morrido. Problema de coração fraco. Falta de alma renovada como a águia. Dá isso. Só que agora, eu quero viver todos os dias que papai tem para mim. Diga assim, eu quero viver todos os dias que Deus tem para mim, debaixo do seu amor. Amém. Agora, meus irmãos, caminhando para o fim, Davi, veja o versículo 6, o que Deus faz? Deus faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Aleluia. O que Deus fez? Deus fez notórios seus caminhos a Moisés e seus filhos e aos filhos de Israel. O que Deus é? Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O que Deus não fará, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Lá embaixo diz aqueles que temem ao Senhor. O que Deus não fez,
não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. O que Deus é? Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que eu temo. O que Deus é? Misericordioso. O que Deus fez? Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que coisa linda! Deus não só perdoa, mas afasta a sujeira da transgressão, meu irmão, pelo sangue de Jesus. E Davi ainda não estava com Jesus ainda presente, né, irmãos? Hein, Tiagão? Davi estava só vislumbrando. Todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, aponta para aquele que João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tem que se arrepender, irmãos. Dietrich Bonhoeffer. Homem de Deus alemão, disse assim, eu vou parafrasear para entender melhor: a graça que nos libertou dos pecados é a graça que nos dá a capacidade de fugir deles. Caso contrário, é graça barata. A graça do Senhor nos limpa. Meus irmãos, Deus não só nos perdoa, mas purifica-nos. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Vamos lá, vamos prosseguir para terminar. Versículo 13. Como um pai, que Deus é, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O que ele é? Pai. O que Jesus Cristo disse que ele era? Abba. Paulo disse Abba. O que é Abba? Paizinho. Aprofundou. O que Deus é? Já disse. 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. O que Deus é? Onisciente. E aqui vou dizer um negócio rápido. Ninguém conhece mais ninguém do que Deus. Quem foi o fabricante do homem? Quem foi o engenheiro? O arquiteto? Ninguém conhece mais Deus. Ninguém conhece mais o homem do que Deus. Tem ciência, toda ciência é boa, mas toda ciência que contradiz as Escrituras, diga assim: eu não aceito essa. Qualquer ciência que contradiz as Escrituras, para mim é sofisma. Mas as ciências que estão em harmonia com as Escrituras, eu digo amém. Foi claro? Leia, se tiver maturidade, leia. Mas se você perceber algo que foge do Evangelho, diga assim: isso aqui é sofisma. Eu fico com as Escrituras. Versículo número 16. Versículo 15, né? Porque o homem são seus dias. Agora vem ele mostra aqui a fragilidade do que é o homem, passageiro. Versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. O que ele faz? Misericórdia àqueles que o temem e a sua justiça aos filhos dos filhos. E sobre aqueles que guardam seu decreto, seu conserto, e sobre os que lembram dos seus mandamentos, para os cumprir. Na verdade, quem cumpriu tudo foi Cristo. A nossa meta é obedecer, mas não tem como ser cumprido de tudo, porque a salvação é pelos méritos de Cristo. 19. Quem ele é? O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Quem ele é? Soberano. E ele termina, e agora ele começa, agora para terminar, depois que ele fala quem Deus, o que Deus faz, o que Deus não faz, o que Deus fez, o que Deus é e o que Deus não é. Ele agora chama os anjos para adorar ao Senhor. Versículo 20. Ele chama os exércitos dos céus, os planetas, para louvar ao Senhor. Ele chama
os ministros, os anjos. E o 22, vamos ler junto agora, 1, 2, 3, vamos lá? Bendizei ao Senhor todas as suas obras. Agora chama todas as suas obras para bendizer. E todos os lugares do seu domínio, todo o universo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Fica de pé no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vale uma conclusão rápida, dizer assim, como está a sua alma? Convide a sua alma para celebrar os benefícios que Ele fez na sua vida particular. Convide a sua alma, todo o seu ser, para celebrar o que Deus faz, o que Deus não faz, o que Deus já fez, o que Deus é, o que Deus não é. Aleluia. Irmãos, Deus habita no meio dos louvores. Como é bom agradecer ao nosso Deus. Pai querido, obrigado por essa noite maravilhosa. Por esse salmo com tanta riqueza que nos alimenta. Nos desperta a celebrar. Tudo o que eu falei, tudo que eu preguei, dito por Davi, em nome de Jesus Cristo. Diga assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, na terça-feira nós teremos culto de oração.